Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner, que hoje não pôde estar aqui por uma sobrecarga de trabalho. Mas na próxima edição ele vai estar aqui. Temos a honra de receber hoje, dia 19 de setembro de 2023, o compositor, professor e pesquisador Danilo Rossetti, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado hoje, no dia 19 de setembro, e com transmissão para o dia 26 de setembro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio e vídeo partitura estão disponíveis na descrição do YouTube, e o programa também tem uma versão podcast no Spotify, na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado. Danilo Rossetti é professor, pesquisador e compositor. Seu trabalho enfoca o uso da tecnologia e pesquisa interdisciplinar em processos criativos, performances e análises musicais. É autor de peças para diferentes formações instrumentais, acusmáticas, mistas e multimodais, instalações audiovisuais, música e dança e música telemática, além de autor e coautor de vários artigos sobre processos criativos em música e análises musicais. É professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e líder do grupo de pesquisa Criação, Análise e Performance Musical com Suporte Computacional, MUSCOM, da UFMT, um grupo cadastrado no CNPq. Possui graduação em música com habilitação em composição eletroacústica e regência pela Unesp e mestrado em música pela mesma instituição sob a orientação do professor Flor Menezes. É doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do professor Silvio Ferraz, com apoio da FAPESP. Durante o doutorado, realizou estágio no CICM, da Universidade Paris 8, realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp, também financiado pela FAPESP. Foi ganhador do Prêmio Funarte de Composição Clássica na categoria de Música Eletroacústica e Mista em 2016. E suas composições foram apresentadas em diversos eventos nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos. Então, Danilo, eu começo com uma pergunta já tradicional que a gente faz aos nossos convidados, que é para você falar um pouco sobre sua carreira como compositor, desde o início, né, de formação. Você pode pontuar fatos, professores, compositores, experiências que considera fundamentais para a construção de sua própria voz, sua própria voz composicional, perdão. Ok. Bom, boa noite, Liduíno, boa noite a quem está assistindo o programa, a quem está escutando pelo podcast. É muito bom estar aqui, agradeço o convite seu, Liduíno, também do Ian Wagner, que realiza junto com você esse projeto, Bate-Papo com Compositores, que já está na quarta temporada, não é isso? É um projeto de sucesso. Também cumprimentar aí os colegas da UFRJ, que, enfim, que
professor Pedro Bittencourt, né, que temos trabalho junto, Rodrigo Tichelli, que, enfim, esteve na minha banca de doutorado, e o professor Rodolfo Caeser também, o professor Pauchi, todo mundo, mandar um abraço. É muito bom estar aqui. E falando um pouco sobre minha trajetória como compositor, eu creio que ela não tenha sido muito linear, vamos dizer assim, né? A música sempre teve na minha vida, desde pequeno, vamos dizer, sempre o interesse na escuta e tentar tirar sons de piano, né? Mas eu não comecei a estudar música muito cedo, eu diria assim, nos primeiros anos de vida. Foi mais perto da adolescência, com 13 anos, comecei a estudar órgão eletrônico em conservatório, depois estudei piano, comecei a estudar piano um pouco, conservatório também, mas a minha carreira, quando chegou o momento de estudar, entrar na universidade, não fui diretamente para a música, né? Enfim, não tinha essa ideia de trabalhar com música. Acabei entrando em economia, cursei economia, mas ao mesmo tempo, sempre enquanto cursava, eu não trabalhava, mas sempre tocava piano, tinha grupos, né? Ensaiava, fazia apresentações, mas não era a atividade principal. Mas ela foi ganhando força aos poucos. Mas daí chegou um momento que estava terminando a faculdade de economia e trabalhava na área, trabalhava em banco, e chegou um momento que eu via que aquilo não era, né? Eu estava até em uma crise, vamos dizer assim. Cheguei um momento que eu falei, acho que isso aqui não é a minha vocação, vamos dizer. E a música acabou entrando muito fortemente. Eu saí do trabalho do banco, enfim, daí acabei indo viajar, passando o ano no exterior, fui para a Espanha, para Barcelona, um pouco para pensar o que eu ia fazer, arrumei um trabalho lá, fui, e daí comecei a estudar áudio, tecnologia, esse lado, mais essa vertente de estúdio, essa vertente musical, vamos dizer assim, e acabei me decidindo. Quando voltei para o Brasil um ano depois, acabei me decidindo a justamente estudar música, trabalhar com música. Como eu tinha entrado na faculdade de economia muito cedo, com 17 anos, me formei muito cedo e ainda estava um pouco perdido, vamos dizer assim, né, no que eu ia fazer para o resto da minha vida. Acho que é muito cedo a gente ter que fazer vestibular, assim, acabar o ensino médio com 17 anos e já ter que decidir o que a gente tem que fazer para o resto da vida, né? E eu não vim de família, né, de musicistas. Minha mãe tocava violão, mas assim, de forma amadora, mas enfim. Meus pais são médicos, então nunca tive esse contato exatamente com a música, mais pela escuta mesmo, né, que sempre se escutou muita música em casa, mas não é um estudo formal, vamos dizer assim. Mas eu acabei me enveredando por essa área e quando voltei para o Brasil, depois da Espanha, decidi realmente fazer faculdade de música. E daí estudei, me preparei e acabei entrando na Unesp e já decidido a estudar composição, né? E talvez, assim, tinha um pouco ideia da eletroacústica, mas ainda não era uma coisa muito clara para mim, né, nesse momento de entrar, mas já tinha um contato um pouco com conhecimento, começado a entender um pouco a música contemporânea, que é alguma que eu fui me dedicar mais, né, futuramente aí nesse trajeto. E eu comecei a cursar a música na Unesp e daí tive contato enfim, com outro universo, né, musical, vamos dizer assim, um ensino mais o lado mais de música de concerto, né, por esse lado, uma tradição ocidental, enfim, tudo isso que a gente sabe como é que é o ensino superior, né, de música, enfim, no Brasil. A Unesp foi por conta do estúdio do Flor Menezes ou você ainda não conhecia? Eu conhecia, mas não estava ainda decidido, vamos dizer assim, a estudar a eletroacústica, mas já sabia, claro, que ele estava lá, enfim, mas a coisa foi acontecendo, e daí chegou, vamos dizer, a metade do curso, porque o curso não começava com a composição eletroacústica, ia ser mais para o final do curso. E era um período ainda que o curso era longo, eram 6 anos, né, que nem medicina, vamos dizer assim. Então, hoje em dia já o currículo é diferente, já diminuiu esse tempo, mas era
uma longa graduação, pelo que eu me lembro. E daí, quando foi chegando da metade para frente do curso, eu via que realmente era essa ligação com a eletroacústica que me interessava bastante. E estava fazendo também a composição instrumental, mas eu lembro que que encaixou mesmo foi a eletroacústica, principalmente no começo. Eu acho que até por esse contato com o estúdio, já com essa proximidade, né? Então, já fui por esse caminho, e porque se a gente pegar, vamos supor que eu acho que se entraram 20 pessoas comigo, vamos dizer, um pouco menos no primeiro ano, as pessoas vão um pouco desistindo, a turma vai diminuindo, mas é uma minoria que vai para esse lado do eletroacústico, se a gente for ver, 3 ou 4 pessoas, assim. Então, as turmas eram pequenas, mas acho que foi muito interessante e fui por esse lado, né? E, ao mesmo tempo da eletroacústica, eu comecei a um pouco, já eu fiz uma iniciação científica, comecei a estudar também com orientação do professor Flor Menezes, o compositor Yannis Xenakis. Comecei a entrar um pouco, a entender a teoria dele, da música estocástica. Me lembro que fiz uma análise lá da obra Corripsis, uma das primeiras obras estocásticas do Xenakis, e foi muito interessante, eu acho, que esse trabalho, né? Teve também aí uma boa iniciação científica, então acho que foi um começo aí desse interesse acadêmico, de pesquisa, e acho que foi importante esse momento. Foi no último ano da graduação, e eu lembro que foi um trabalho muito interessante. Até depois tive a oportunidade de apresentar na Ampon a comunicação, foi muito interessante, até nesse último ano aí da graduação. Esse trabalho, então, foi a explicação digamos, da estrutura de Acorripsis, não é isso? Foi. É claro que, assim, foi muito também uma revisão bibliográfica do que já tinha sido, porque acho que é uma obra muito analisada, tem bastante trabalhos, assim. Mas foi, no geral, um pouco, assim, da teoria estocástica do Xenakis e um pouco da análise da obra também, a parte da distribuição dos grupos de instrumentos, que ele pensa por timbres, né, e modos de ataque, essas coisas, e como os eventos, a densidade dos eventos ao longo da peça. Eu acho que foi importante também para entender uma questão de organização, de estrutura, de como o Xenakis pensava a formalização musical, a estrutura das peças, o desenvolvimento no tempo. Acho que teve conceitos importantes ali. Então, E eu acho nesse caso, a matemática da economia te ajudou, de repente, a Eu navegar, acho não que um é? pouco, eu acho que ajudou um pouco, assim, para entender a distribuição de probabilidades. Não parecia uma coisa muito fora, assim, muito distante, porque eu acho que a, a música do Xenakis, música contemporânea, a música do Xenakis particularmente, ela, assim, tem uma dificuldade de entrar, de entender, por causa desse lado matemático. Mas que, de certa forma, ele falava também que ele fazia todos esses cálculos como um exercício, né, para bolar a estrutura das obras, mas muitas vezes aquilo não era respeitado exatamente como os cálculos davam, as informações, enfim, tinha uma... Eu acho que foi importante entender isso, até que ponto vai esse cálculo na música e até que ponto isso é uma estrutura, mas, na verdade, outras coisas estão em jogo, né, como a escuta, orquestração e distribuição de eventos, etc. E, assim, outro lado importante que eu acho nesse trabalho do Xenakis é essa intersecção que ele sempre falava de arte e ciência. Isso sempre me pegou bastante, assim, né? Eu achava, isso me cativava de certa forma, como ele desenvolvia e como ele escrevia sobre isso. Então, passava por conceitos filosóficos, mas também vinha a matemática e a música propriamente dita, e trabalhar com a música orquestral, instrumental, mas também com música eletroacústica, um pouco essa versatilidade que ele tinha, eu acho que eu achava muito interessante, assim, né? E, de certa forma, eu me espelho um pouco nisso também, né? Então, acho que foi o primeiro compositor, assim, que eu entrei mais a fundo na música contemporânea. E meu mestrado ainda foi sobre o Xenakis, né? Eu ainda continuei trabalhando com ele. Até o Flo brincava comigo que eu precisei de uma iniciação científica e um mestrado para não esgotar, mas ficar para entender todo
não todo, mas uma parte do pensamento Xenax, assim, porque às vezes a gente estuda uma coisa, sei lá, na graduação, depois do mestrado, outra coisa, a gente... Tem pessoas que ficam também a vida inteira estudando compositor, não estou falando isso, mas a gente acaba às vezes passando por vários, né? Então eu precisei também do mestrado mais sobre as questões do tempo no Xenax, né? As noções de fora do tempo, no tempo, temporal, isso daí partindo disso e daí ampliei essas noções e foi até mais um estudo do tempo na composição, do tempo musical, que é um assunto enorme também, né, um assunto super vasto, principalmente na música do século XX, XXI, e não tive a pretensão de esgotar esse assunto de forma alguma, mas de entender um pouco mais de como pode se dar essa organização do tempo musical, a partir das ideias do Xenax, ampliando para conceitos filosóficos, de autores aí contemporâneos, né? Entramos um pouco na fenomenologia do tempo, mas também como mestrado é uma coisa mais abrangente, estudando alguns conceitos, mas também não desenvolvendo a fundo, né? Foi mais uma revisão sobre conceitos de tempo também, Bergson, Bachelard e Uhum. etc. Uhum. Daí já entra pela fenomenologia, pelo Pierre Schaeffer, música concreta, daí já ligava com Xenax também, no GRM, etc. E as diferenças entre eles também, né? Interessante. Aí o doutorado seu já você continua com o Zenax expandindo e o tempo, a questão do tempo, né? Sim, a questão do tempo sempre está presente. Daí no doutorado o Xenax já ficou um pouco como complementar ali na ideia, porque eu acho que é muito forte a questão temporal no Xenax. Mas no doutorado acho que foi um enfoque mais em relação à música e tecnologia, mais voltado à composição mesmo, né, como um estudo composicional de questões de forma, estrutura, sempre ligados com o tempo, Uhum. também com alguns outros conceitos filosóficos, até pela orientação do professor Silvio Ferraz, que sempre traz assim muita leitura relacionada à filosofia do século XX, enfim, tiveram autores lá como Prisco Varela, Maturana, Simondon, até trabalham questões de emergência também, né, de fenômenos emergentes na música, mas foi muito focado na música mista, eu diria. Aí eu acho que no doutorado veio mesmo a questão mais forte da música instrumental. Talvez trajeto inverso, vamos dizer assim, né, mas chegou mais forte assim, a escrita instrumental na época do doutorado, que eu me dediquei bastante e trabalhei muito com a música mista também, né, em Uhum. relação, interação, convergência entre instrumentos acústicos e processamentos por computador, processamentos eletrônicos. E eu acho que aí foi muito importante. Eu passei um ano fazendo um estágio na França, na Universidade de Paris 8, e também aí graças à FAPESP, né, o financiamento para poder, agradeço muito para poder me manter lá. Enfim, foi um ano bastante importante, eu acho, porque tem esse núcleo, né, o CICM na Universidade de Paris 8, que é muito interessante em relação a esse estudo de interação, né, então programação, a parte computacional, não só com MaxMSP, mas PD, enfim, várias linguagens aí É voltado computacionais. voltado para a eletroacústica, no caso, né? E É voltado, sim, à eletroacústica, mas bastante, um pouco, vamos dizer, acusmática, mas mais essa interação com o instrumento acústico, né? certo. Assim, a tempo Tá. real. Então tem todo um curso voltado para isso, né? Então eu acho que tem professores ali muito importantes, então é um curso bastante focado para isso e assim, eu acho que já é tudo muito planejado para ter concertos, né? Então você escreve uma peça, já tem intérprete para tocar a peça, o grupo já escreve para aqueles intérpretes, já se toca 2, 3 vezes por ano, então funciona muito bem, assim, é muito organizado, né? Então Uhum. eu acho que a gente aprende bastante, né? Assim, tem ensaios, foi muito importante esse período, né? Até para pensar essa composição, essa composição mista. Eu creio que aí tem
minha supervisora foi a professora Anne Cedes, e, enfim, tem o compositor José Manuel Lopes Lopes, que é mais focado na música instrumental, tem o Alain Bonardi, que é professor dessa parte de música mista, enfim, Max MSP. Mas eu creio que quem organizou, o pensamento vendo ali, professor aposentado já emérito, Horácio Vagioni, né, que ele Uhum. chegou e concebeu o CICM e a forma é, de pensar esse ensino composicional, né? Eu acho que foi inclusive um dos primeiros doutorados em composição na França, se não estou me enganando. Antes era mais musicologia, né? Certo. Até eu conheci o Pedro Bittencourt lá em Paris nesse momento. Ele estava terminando o doutorado dele ali, também orientado pelo Horácio Vagioni, e a gente se conheceu lá que ele estava terminando. Acho que ele estava entre a FRJ e Paris, né? E foi nesse momento que a gente se conheceu num concerto que ele ia dar, e assim foi uma parceria muito bacana, né? Assim, Muito bom. para composição, assim, foi muito bacana, muito interessante. Depois disso, então, você retorna ao Brasil, conclui doutorado e aí, de imediato, Sim, já entra na UFMT ou tem ainda um não, período? tem um intervalo, né, que a gente, logo que terminei o doutorado, eu emendei o pós-doutorado, também lá na Unicamp, no NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, e trabalhei com o professor Jonatas Manzoli, foi meu supervisor, também ainda desenvolvendo essa parte da música mista, e aí teve uma questão audiovisual também, de trabalhar com outras mídias, outras artes, porque o professor Jonas trabalha bastante nesse sentido, né? Enfim. E teve uma interação com um grupo de dança da Unicamp, do Instituto de Artes, então, para espetáculos aí multimodais. Teve também muita coisa com vídeo, eu comecei a trabalhar com audiovisual também, com diferentes mídias que eu tento manter até hoje, assim, no trabalho criativo. E teve uma parte de análise aí que acho que já tinha no doutorado, né? Acho que sempre, né? Desde da graduação, mas uma parte forte de análise também musical, não só, mas também com ferramentas computacionais. Então teve uma parte um pouco, vamos dizer assim, pesada em programação e desenvolvendo um pouco de ferramentas para análise com suporte computacional, sempre no PD, no Max, e desenvolvendo com descritores de áudio, então com representações gráficas. Mas não só isso, né? Para análise do áudio, mas sempre em relação, intersecção com partitura, com análise simbólica, né? Então, uma Uhum. coisa que complementar, vamos dizer assim, né? Isso. Aí, nessas análises, você utiliza alguma linguagem de programação além do Max, do Pure Data, tipo Python ou Lisp, alguma coisa? A Open gente chegou um Music? pouco, o Open Music, sim, né? Acho que sim, mas não entrei tanto no Python, assim, mais de uma forma superficial, né? Vi Uhum. alguns trabalhos, tem alguns trabalhos no Nix, assim, nesse sentido, mas eu fiquei mais mesmo no Max, porque também a um momento a gente tem que fazer escolhas, né? Assim, para Isso. que caminho que a gente vai, para assim que a gente vê que tem mais resultados. Mas eu acho o Python uma ótima ferramenta, assim, super maleável, né? Vamos dizer assim, para esse tipo de trabalho. Que eu, Uhum. se tivesse mais tempo, enfim, gostaria de me dedicar aí a trabalhar também com essa linguagem, por exemplo. Uhum. Uhum. Mas eu vejo que quem vai por esse caminho, né? Até assim, vendo alguns trabalhos, a gente vê ótimos resultados. Isso, isso. Não sei se o Charles de Paiva também foi desse núcleo, né? E, Foi o meu e colega lá. foi um colega Durante o na UFPB. pós-doutorado, acho que até durante o doutorado já, ele foi orientado pelo professor Jonatas lá, Uhum. depois comecei o pós-doutorado e logo depois ele começou também. Ele ficou, assim, alguns anos, a gente trabalhou juntos em algumas coisas Uhum. e creio que agora ele foi para estar na França, né? Ele foi para lá, Isso, deve estar isso, com um professor ali, né? Uma isso. série, se não me engano. Mas assim, eu acho que muitas vezes os trabalhos eram similares, assim, tinha muita troca com ele, assim, ele na parte de análise do Open Music, enfim, era
eram boas discussões. Uhum. Perfeito, perfeito. E aí na UFMT você ensina composição, né? E Ensino. tecnologia. Sim, aqui a gente faz um pouco de tudo, vamos dizer assim. Logo que eu cheguei, em 2019, eu vim para a área de tecnologia, música eletroacústica, mas também de harmonia, né? Então já peguei as disciplinas de harmonia, algumas delas, e análise musical. Mas eu peguei mais o repertório do século, final do século XIX e começo do século XX, ali, até onde possível a gente ir. E aos poucos eu fui começando na composição instrumental. Tinha o professor Roberto Vitório aqui também, que dava as disciplinas de composição, mas ele se aposentou o ano passado, se não me engano, e daí eu acabei ficando com as disciplinas de composição todas que a gente tem aqui, né? Então, no momento eu estou mais com as composições e música e tecnologia, música eletroacústica, voltando para Perfeito. essa área de criação. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta mais filosófica agora, e Uhum. talvez, eu sei que você pesquisou essa questão do tempo, talvez até faça sentido aqui também nessa questão. Mas também o contato com o público e o sentido da música contemporânea hoje. A pergunta é que composição faz sentido para você? O que te move musicalmente? Como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual? Então, assim, você pode abrir, fica à vontade para discorrer sobre todas Essa é essas uma questão questões. muito longa, né? Acho que Isso, a gente tem é que uma tese, refletir um né? pouco. É É. uma tese, vamos dizer assim. É, eu acho que muitas composições fazem sentido para mim, não só uma. Por exemplo, ligando com essa questão das aulas de composição, eu creio que eu procuro não me fechar em uma estética só e deixar os alunos desenvolverem o trabalho, o perfil do trabalho que eles desejam trabalhar naquele momento. É claro que a gente vai mostrando muitos exemplos, muitas possibilidades, mas eu não pretendo me fechar numa única estética. Eu acho que eu sou um pouco eclético nesse lado, porque eu sei que o ensino da composição nem sempre é assim, dessa maneira. Mas também vejo que o mundo é muito vasto e a gente sempre tende a levar para o lado do ocidental do mundo, né? É claro que a gente não tem a pretensão de abarcar todas as possibilidades composicionais, criativas da música geral, mas eu acho que a gente sempre tem a tendência, nossa formação é sempre muito europeia, né? Então, esse exercício de a gente pensar, talvez, não de lá para cá, mas de cá para lá, ou pensar a partir dos nossos pontos de vista, paradigmas, é um exercício que eu tento fazer e eu ainda tempo todo a gente fica tentando e acho que estou no início disso, né, de como pensar. Eu acho que tem uma questão muito forte aqui na UFMT de decolonialismo, né, tem um eco aqui, uma pós-graduação que muito forte nesse sentido. E eu acho que é uma questão de rever conceitos aqui, de como pensar essa composição, como é que seria a nossa composição, né? Claro que a gente tem vários exemplos de composição brasileira, desde o nacionalismo, etc., várias correntes que desenvolveram isso, música viva, música nova, etc. Mas qual que seria a nossa, nesse momento aqui, 2023, né? Como seria a nossa música brasileira? Essa é uma questão que eu sempre me coloco, né? A gente Uhum. também não precisa se fechar ao que vem de fora, a gente precisa, eu acho que todas as estéticas e técnicas que a gente aprende, enfim, né, tecnológicas, são importantes para a gente desenvolver a nossa voz também, né? Eu acho que não é questão de se fechar, simplesmente. Eu acho que sempre tem uma tensão, né? Hoje em dia, eu penso nessa tensão do virtual, que a gente está cada vez mais nesse mundo virtual, telemático, das redes. Isso está cada vez mais presente na nossa vida, na pandemia e depois mais ainda, isso não saiu. E esse é um universo, é um espaço virtual, que a gente não é um espaço físico, mas é um espaço que a gente compartilha também, que temos aqui, mas a gente pode estar com qualquer pessoa do mundo nesse espaço, né? Não só nas redes sociais, mas em qualquer outra forma de interação. Mas tem também o nosso espaço físico, da cidade que a gente vive, da nossa comunidade, né? Da nossa cultura. Então, como é que isso se relaciona, né?
Uhum. Tem uma tensão aí de forças, né? Tem uma questão. Então, eu tenho pensado um pouco nesse caminho, né? Não tenho nada de concreto, nenhum resultado ainda, mas é uma coisa que tem me preocupado ultimamente, né? Então, nesse sentido, são várias composições que eu tento dialogar, que eu tento pensar, né? Mas em relação à minha música, eu sempre, por ter, enfim, desde lá de trás, né, pensado, tendo estudado economia, eu estudei economia, fui muito para os cálculos, mas também a parte teórica da economia, de leitura, sempre me foi importante. Então, eu sempre li muita coisa, né? Então, tem as teorias marxistas e tudo isso, então é sempre uma parte que me pegou mais até do que os cálculos na economia, né? Então, sempre Uhum. essa parte histórica, mais filosófica, é uma parte que me atraía bastante. E o que me fez pensar também é como seria assim uma música fora do, né, o entretenimento, toda essa questão da indústria cultural, né? É uma coisa que tomou muito a música no século XX. Pegou muito fortemente o fazer musical, a prática musical. Tem uma indústria, né? As pessoas trabalham e tiram sustento disso, mas a minha questão seria possível pensar uma música fora disso, né? Fora desse contexto comercial, enfim, tudo isso que é tão forte na mídia, etc. E agora na virtualidade, eu acho que foi um caminho também que eu acabei escolhendo, porque a gente vê que a academia, a universidade é um espaço ainda que a música não, ela consegue escapar dessa lógica industrial, né, em certos Isso. momentos. Então, acho que foi aí também uma coisa muito importante, foi um espaço de pensamento musical mais livre, né, que acho que a universidade é um dos espaços que proporciona isso. Não ser condicionado por. É claro que você tem estéticas, tem correntes muito fortes que exercem uma força sobre o que a gente faz, mas não seria essa força do capital, vamos dizer assim, ou em menos intensidade, né? Então essa foi uma questão que sempre me preocupou, né? Como pensar uma arte fora do sistema capitalista, vamos dizer assim, que a gente é permeado por ele o tempo todo, né? Em Isso. casa, fora de casa, enfim, na nossa vida material, concreta, na nossa rotina, né? Não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas é uma questão que sempre me pegou, assim, me preocupou. Como pensar Uhum. isso Uhum. e desenvolver. Quer dizer, Eu até você. nem não Sim. escrevo muito sobre isso, né? Não é a questão do trabalho pesquisa, mas uma coisa mais, vamos dizer, conceitual, mais de fundo, né? Isso, isso. Quer dizer, você partiu mais para, digamos, graças à universidade também, que permite para um tipo de música experimental, especulativa, né? Que não precisa de um feedback financeiro, digamos assim, né? Imediato, mas que até possa gerar, digamos, um repositório de técnicas, né? E de estéticas que possam ser utilizadas em outros campos, né? Até na indústria cultural, como na música para cinema, por exemplo, né? Tudo que a gente pesquisa, né? Então, acho que flui para, né? Eu acho que sim, eu concordo. Não sou contra, né? Não é essa a Uhum. questão, é esse Uhum. tipo de música. Eu acho que até é uma preocupação que a gente tem que ter como professor, como formar os alunos, né? Porque nem todo mundo vai pensar como eu, é claro, né? Como nós. Eu acho que os alunos têm preocupação também de como sobreviver, de como ganhar a vida. Têm essa, eu acho que todos nós temos essa preocupação, né? Uhum. Uhum. E eu acho que a gente tem que estar aberto também a ensinar isso, né? Passar as técnicas e possibilidades. E eu vejo assim vários alunos que que desejam trabalhar com música para cinema, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que aparece muito alunos com essa vontade, com essa intenção quando vem para composição, por exemplo, né? Exato. No caso do bacharelado em composição. E nesse campo, eu acho que é muito importante a produção musical, a gente aprender técnicas de estúdio, enfim, né, dos softwares de notação musical. E isso também, acho que na cabeça desses alunos de 20 e poucos anos que chegam, eles estão muito ligados em mídias sociais o tempo inteiro, né? A gente vê mídias que eu nem tenho, mas TikTok, né? Sei lá, Twitter, Uhum. eu não tenho, eu não sei como é que é, mas eles vêm e estão sempre pensando com essa cabeça já
é um outro pensamento, é um outro paradigma e as coisas se interconectam, né, muito rapidamente. Uhum, uhum, Enfim, então acho que a gente tem que estar ciente desse universo também que os alunos estão interessados, né, enfim, uhum, uhum. Puxa, de trabalho, tudo isso. perfeito. Falando então puxando então para esse lado do ensino, pesquisa, né? Você como professor e compositor também, e como é que a pesquisa e o ensino influenciam no seu próprio fazer composicional? Como é que isso realimenta, né, Uhum. a- essa volta aí, digamos, que você tem e como é que isso aí se insere, né, na sua própria voz composicional, né? Bom, assim, pessoalmente, eu acho que é fundamental a questão da pesquisa no contexto composicional. Eu acho que até para a gente ter ideias, né, para a gente ter motes composicionais. Eu fico sempre pensando em que momento que a gente compõe, né? Quando começa uma composição para a gente. Eu acho que a composição começa muito antes da gente começar a escrever a música no papel propriamente dito. Eu acho que a ideia composicional ela vem muito antes. E para mim, ela não vem tanto do material musical em si, ou de uma melodia, ou de uma harmonia, que ela vem antes disso de questões fora da música, extramusicais, eu diria, de imagens, ou de sons que a gente escuta no dia a dia, em qualquer momento, pode ser na rua, pode ser num parque, pode ser numa viagem, num momento diferente. Tinha uma época que eu gravava muitos sons, né? A gente saía, às vezes levava o gravador, mas ultimamente eu não tenho mais feito isso. Às vezes, sim, com o celular, assim, que já está na mão, eu faço, mas muitas vezes o som fica na cabeça e fica aquela ideia ressoando, né? A memória trabalhando, e ali já começa, eu acho que a composição. Como é que seria isso composicionalmente, aquele som? Como é que aquela imagem poderia ser sonora? E daí a gente, como a gente estudou, tem as técnicas, a gente pode começar a trabalhar essa imagem sonora composicionalmente para alguma instrumentação específica, né, ou para uma eletroacústica, ou uma música mista, ou mesmo audiovisual, e isso vai crescendo, né, e através das técnicas vai ganhando corpo e se transforma numa peça, numa obra, né? Só um parênteses aí, você falou do Simondon, me lembrou bem essa questão da transdução, né? Que Isso, é assim, algo. Você pode até é, pensar nisso, na transdução, mesmo no exatamente, significado é, tecnológico da transdução, que é uma transformação de uma forma de energia em outra, né? É mais ou menos isso, exatamente, imagens não é, musicais, né, se isso. transduzem, né? Essa imagem é ótima, Liduíno, porque eu acho que a teoria do Simondon, a transdução, essa transformação de energias, ela para a gente pensar a tecnologia musical, ela funciona muito bem, né? Essa transformação de energia, da energia acústica, da movimentação das moléculas do ar, que pode ser captada por um microfone, virar energia eletromagnética, que depois é convertida para o digital no computador, e daí você imagina esse fluxo, etc., que a energia vai sendo transformada. E Uhum. até na escuta também, né? Porque a escuta é transdutiva, porque o Isso. som se transforma também em outras energias quando adentra o nosso ouvido, até em impulsos elétricos no final das contas, né? Então, Isso. são todos processos. Acho que a música está muito relacionada aí com os processos transdutivos e viram imagens poéticas se a gente começar a ir mais a fundo, né, nesse caminho. Uhum. E, além disso, né, isso foi um ponto. Um outro ponto seria realmente as pesquisas relacionadas, eu acho que a questão de escuta, mas a fenômenos psicoacústicos, né? Uma das peças, por exemplo, que a gente escreveu para o Circuito Novo, a peça para Clarone dedicada ao Tiago Tavares, né? Um abraço para ele. Eu pensei, por exemplo, como um estudo de o fenômeno da rugosidade, né? Que é um fenômeno de escuta, um fenômeno psicoacústico que tem a ver com a aspereza dos sons. Então, já é uma literatura aí bastante consagrada, já existe sobre rugosidade, etc. Mas pensar esse conceito acústico, psicoacústico musicalmente, trabalhar um instrumento como o clarone, com diversas sonoridades, com diferentes, né, mais lisas, menos rugosas, mas que vão ganhando uma rugosidade através das técnicas do instrumento, eu acho que são imagens poéticas também que a gente pode trabalhar. E eu tento
me levar um pouco por esse lado, é algo que eu me sinto mais à vontade de trabalhar nesse momento, né? Então, eu acho que é um caminho também. Eu acho que essa parte da pesquisa, né, porque, enfim, a gente pode analisar a rugosidade de peças ou de trechos musicais, instrumentos, de repente até pensar uma forma de uma obra por meio de um parâmetro como esse. Isso pode ser pensado analiticamente, mas também pode ser trazido para o contexto criativo composicional. Então, acho que uma coisa acaba alimentando a outra também nesse processo, análise e composição. Então, acho que por isso o trabalho acadêmico, de pesquisa, eu acho que é importante. Durante as aulas de composição, por exemplo, você compõe digamos, feedback dos alunos também, realimenta a tua peça, como é que funciona isso? É, às vezes, para demonstrar uma técnica, às vezes você gera material, né? Digamos, e esse material depois Uhum. você trabalha ou expande, né? Eu acho que, além disso, né, tem essa questão mesmo, né, de gerar material em aula, propor exercícios, tudo isso, mas tem questões de... Acho que a gente tem que estudar muito para dar as aulas, né? Então, a gente acaba o tempo inteiro aprendendo coisas novas e eu acho Uhum. que as aulas de composição são muito importantes nesse processo, porque os alunos exigem isso, né? Eles trazem questões e às vezes Isso. são os universos que a gente não está tão preparado em contato, então a gente tem que pesquisar e ir atrás para entender também, né? Então Uhum. eu acho importante essa troca com os alunos e para a gente acho que a questão de sistematizar o ensino da composição é algo acho que que tem que ser construído e tem que ser pensado, né? Como ensinar a composição? Pergunta que eu me faço bastante, né? Eu acho Uhum. que é um exercício também, né? O que mostrar para os alunos, como mostrar processos de desenvolvimento de material, né? De trabalho, porque eu acho, eu falo para eles, a ideia, vocês têm que trazer a ideia composicional de vocês. Aqui a gente aprende mais a desenvolver essa ideia, né? Como trabalhar essa ideia composicionalmente, mas a ideia, a não ser que a gente apresente uma ideia composicional para eles e eles trabalhem em cima de material que a gente proponha, que isso pode ser útil também. Isso como Mas quando exercício, né? É. isso, daí, enfim, nessa forma eu acho que sim. E, mas se for uma composição que eles têm que fazer um trabalho, enfim, de semestre, alguma coisa assim, né, uma coisa totalmente nova, eu acho que é interessante sempre eles trazerem uma ideia, que seja uma melodia, um motivo, uma harmonia, algo dessa Uhum. forma aí. Uhum. Daí a Uhum. gente entra no universo deles e vai desenvolvendo. Muito bom. Eu queria que você falasse agora sobre seus projetos futuros no âmbito da composição, da pesquisa, da performance, performances que estão agendadas por aí para o nosso público assistir, né? Eu sei que tem umas duas no circuito novo esse ano aí, né? Onde você tem uma peça para violoncelo solo e Violoncelo, peça para orquestra, né? sim, temos essas duas peças, uma peça para violoncelo solo, né, para o Luiz Pablo Sá, e uma peça para orquestra aí do Rio de Janeiro, né? Então acho muito bacana esses projetos que o Circuito Novo está desenvolvendo, Orquestras Solistas do Rio de Janeiro e, e vamos continuar esses trabalhos aí com o grupo, né? Acho que é muito importante. Uhum, uhum. Atualmente, além desses projetos no Circuito Novo, com todos esses compositores que fazem parte, estou participando de dois projetos de pesquisa atualmente. O primeiro, coordenado pela professora Cássia Carrascosa, da USP, sobre música audiovisual, telemática, repertório para flauta, né, e o grupo de flauta dos estudantes que ela coordena na USP de Ribeirão Preto. Né? A gente está com uma performance agendada para o início de novembro, última semana de outubro, início de novembro, num evento online de Nova York, que vamos apresentar essa obra, que vai ser uma obra virtual, mas que vai ter o grupo de flauta, mas tem a eletrônica ao vivo com vídeo. Então, isso tudo feito de forma remota.
Então, cada um vai estar num espaço diferente e a gente vai realizar a apresentação. Isso é ao vivo que vai acontecer? É Em ao tempo vivo que real? vai acontecer. Vai Como é que ser vocês nesse fazem evento. com o delay da própria internet? Existe alguma A técnica para isso? gente, fica no Zoom, né? A plataforma visual é essa, mas o som não é trocado por aqui. O som é um outro software que é o Jack Trip, que é um software desenvolvido pela. Ele não é tão recente, ele é do 2006, 2007, foi desenvolvido em Stanford pelos pesquisadores. Então, é um protocolo de troca de áudio, sem perda de qualidade. Então, você consegue colocar dentro desse sistema assim, várias pessoas. É claro que tem um limite, depende da conexão, tudo isso, mas ele costuma, com algumas pessoas, ele funciona muito bem. Então, a gente não tem o som no Zoom, é mutado aqui completamente, sai do áudio e o áudio vai por esse programa que é o Jack Trip. Uhum. E toda a questão visual também é. A gente tem que fazer o roteamento de áudio pelo computador e para passar pelo Max também, toda essa questão para ter o processamento sonoro e tudo feito de forma telemática, né? E no caso ele Então, compensa, por exemplo, se eu bater a mão aqui, ele vai sincronizar a imagem com o som. sim, Hum. existe uma latência, mas ela é muito pequena, né, Certo. nesse sistema. Ela é praticamente imperceptível, Uhum. né? Na verdade, ele é feito para esse justamente para a gente fazer música em grupo em diferentes espaços virtualmente. Não, Uhum. é diferente, por exemplo, da gente estar aqui, porque aqui o Zoom ou o Google Meet, qualquer outro sistema, ele é feito para a gente falar, né? Alguém falar e outras pessoas escutarem, vamos dizer assim, alguém apresentar um trabalho ou uma aula. Então, a gente, quando uma pessoa fala, o som da outra pessoa acaba cortando ou é mutado, enfim, né? Então a gente não consegue, tem muito cancelamento de som, a gente não consegue ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, aqui até pelo sistema. Uhum. Uhum. E para a gente fazer música, a gente precisa ter várias pessoas tocando ao mesmo tempo, né? Isso. Então, o Jack Trip você não tem isso. Então, o som circula livremente e você não tem esse cancelamento. Uhum. Uhum. Mas Hoje em dia, por exemplo, o Zoom aqui já tem essa ferramenta, né, de você deixar o som original. Já tem algumas implementações aí, mas ele ainda não é isso. totalmente sem compressão, até onde eu sei, né? Isso, isso. Mas foi só um parêntese, eu tive É, essa curiosidade. Você pode continuar falando sim. dos seus projetos aí de Vamos voltar. E artigos daí e peças. Isso, daí tem um outro projeto também que eu participo do Instituto Artes. Esses dois projetos que eu estou falando estão dentro de uma linha de financiamento da FAPESP para artes e tecnologia, né, que foi do ano passado, são projetos de 2 anos. Um outro projeto é da Unicamp, da professora Daniela Gatti, da área de dança, e ela tem essa interdisciplinaridade com a música, então tem essa questão de música, tecnologia, dança e audiovisual, então também é um projeto aí multimídia dentro das artes. Tá? E também tem uma questão aí de virtual também, tem pessoas do exterior que estão participando, né? Uhum. O Uhum. professor Jonatas também que está participando lá de Portugal, está dentro desse projeto, enfim, acho que tem coisas interessantes aí que vão aparecer em breve, né? Em relação à pesquisa, aqui na UFMT a gente está nessa mesma linha de tecnologia, de som e música mista, enfim, desenvolvendo alguns projetos aqui também nesse sentido, algumas composições. Né? Tive um trabalho com a professora Terezinha Prada recentemente, de uma peça para violão e eletrônica, que foi estreada recentemente. E tem um vídeo aí que acho que teremos o link também para uma videopartitura. Uhum. E Uhum. acho que foi um trabalho muito interessante também. E aí, quem sabe teremos um artigo sobre ele em breve, Uhum. sobre esse Uhum. trabalho. Essa ondas, sombras, reflexos, é isso? Isso, exatamente. É, Essa peça, ela tá aqui no link aqui embaixo do YouTube, né? É só clicar. Tem a vídeo partitura, beleza. isso. Muito bem. Danilo, eu acho que é isso. Queria agradecer a tua participação aqui, muito importante para o nosso projeto, né? E se quiser mandar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, tá? Nossos ouvintes e internautas, né? Eu já agradeço a você e agradeço ao público, né? E a gente vai estar aqui no próximo mês com outro compositor. Então,
Fica à vontade para mandar uma mensagem final. Eu que agradeço a participação, Liduíno, e agradeço o convite, agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre a minha trajetória, né? E acho que é muito gratificante estar aqui com você nesse momento. Mando um abraço aí a todos os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando. E a minha mensagem, não sei, eu acho que o que eu teria a dizer a gente nesse momento atual a gente tentar valorizar a arte, né, assim, a cultura da melhor forma possível, enfim, dar espaço para isso. Eu acho que a nossa rotina, nosso dia a dia vai, né, a gente às vezes é levado a sempre a maré rema contra isso, né? Isso. Sempre o tempo todo a gente é levado por diversas razões, né? Às vezes por razões financeiras, de trabalho, ou mesmo desse mundo virtual, né? A gente é meio sugado por redes sociais, tudo isso, mas eu acho que é muito importante esse tempo muito rápido, né? Que a gente vive hoje em dia, das coisas se sucedendo o tempo todo, a gente não tem um espaço para refletir, pensar um pouco com mais tempo, né? Ampliar esse tempo. Eu acho que a música, a composição ou qualquer arte, ela faz com que esse tempo um pouco se dilate, né? Enfim, que a gente tem essa, eu acho que justamente a gente que é compositor, a gente tem um privilégio hoje em dia de poder, em certo momento da nossa rotina, poder desligar o celular, colocar no modo avião e compor uma peça, né? Assim, por algumas horas, poder ficar compondo e mergulhar nesse universo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente Uhum. começa, eu acho que é uma atividade que renova, né? Que nos renova e a gente passa a enxergar as coisas de outra forma. Então, acho que as artes têm essa poder, essa capacidade. E no final das contas, eu acho que isso seria muito bom para todo mundo. Eu não estou nem pensando em técnica composicional nisso, mas esse espaço criativo, qualquer que seja, ele é muito importante, eu acho que para a nossa vida, né? Uhum. No dia a dia sempre. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de Perfeito. deixar, né? Bom, obrigado. Então, boa noite a todos e até o próximo mês com mais um bate-papo sobre composição. Grande abraço.